falando que vai ensinar a mocidade que está nas faculdades, vai pegar irmãos que têm conhecimento, e esse conhecimento é o quê? Conhecimento teológico, sinto muito. Pode não ser de uma faculdade, de um curso, mas é de estudar a Bíblia. E, irmãos, sinto muito, mas os irmãos dentro da CCB sabem que isso tem que acabar. Essa fala aqui é um absurdo, não tem cabimento. O que esses jovens vão estar fazendo, aprendendo do ancião sobre algumas coisas que vêm na cabeça deles na faculdade? Fazendo um estudo bíblico. E vocês ficam falando isso, esses canal aí que fala contra, a gente tem que parar com isso. É estudo bíblico sim, ponto, acabou o que estão fazendo. Aí vem os outros canais críticos extremistas, vem e fala assim, não é estudo bíblico não, isso aí ninguém sabe ensinar, não tem quem ensina na CCB, não é estudo bíblico, queira ou não, irmão. Goste ou você ou não, é um estudo bíblico, é o da CCB. Tem o dos testemunhos de Jeová, que o povo não curte. Tem dos adventistas do sétimo dia. Tem dos calvinistas. Mas esse é o da CCB, você gosta ou não. E você está criticando uma iniciativa boa da denominação de estar começando com isso. É onde acaba estragando tudo, de tanta falação. Você entendeu? Mas vamos lá. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Leal aqui. Hoje a gente vai comentar uma situação de um cooperador, eu não sei da onde, eu não sei o nome, eu não sei o lugar, né? Eu sei que as coisas que ele fala aqui, talvez se eu soubesse o nome, eu ia até cobrar com mais ênfase que o ancião local ou da regional. Se bem que, como os fatos aconteceram lá em Lorena, na região de Lorena, São Paulo, pelo que eu soube, a regional é um problema, então não teria como chamar atenção. Essa fala desse cooperador aqui, geralmente ninguém chama atenção, não liga, né? Mas se falar algumas outras coisas, né, referente à denominação, aí você vê na internet, muita gente, irmão, troca, é o que eu sempre falo aqui, tento entregar para vocês com amor e com carinho, não pode trocar o evangelho de Cristo, a sua graça maravilhosa, por denominação. Vocês não podem fazer isso. Porque seres humanos são falhos. Denominação é difícil, tem que explicar toda vez, mas são N denominações que surgiram após o que Cristo nos proporcionou na cruz. E veio anunciando o evangelho, várias pessoas morreram, né, protestando situações mais adversas desse mundo e ilusão, tentando entregar um evangelho puro, né, do que vinha antes no catolicismo, que são coisas extra bíblicas que acontecem. Onde é que está na Bíblia esta afirmação que a Virgem Maria foi assunta, foi elevada aos céus em corpo e alma? Meus santos, essa pergunta, ela é lícita, você pode fazê-la, que em alguns casos você pode encontrar afirmações explícitas a respeito da nossa fé, mas o problema é que às vezes, e não são poucas, é que a pessoa que faz esta pergunta, ela está pressupondo que tudo tem que estar explicitamente presente na Sagrada Escritura. Então ela, sem perceber, ela está aderindo àquele paradigma, àquela afirmação, àquele pressuposto luterano, protestante, da sola Escritura. Isto é, somente a Escritura. Que tudo tem que estar presente na Escritura. E o católico sabe. E isso é fé católica, não é opinião do Padre Overlan, é fé católica, de que nós não chegamos à compreensão completa de toda a revelação apenas da Escritura, mas da Escritura e da tradição. Nós chegamos ao conhecimento de toda a revelação a partir da palavra de Deus escrita e palavra de Deus transmitida. E só que algumas coisas também permaneceram. Algumas coisas falham mesmo, são seres humanos. Então vocês têm que entender, irmãos, que essas coisas aqui, ó, não pode acontecer e vocês defendem isso. É um absurdo, irmão. Infelizmente, graças a Deus, tem muitos irmãos dentro da congregação procurando ser mais bíblico e não falando essas coisas aqui. Eu vou soltar o vídeo porque assim, eu não posso demorar muito, que tem umas coisas para mostrar para vocês. Vamos lá. Vou soltar aqui a fala dele, a gente vai comentando. Olha aqui, já começou assim, ó, te diz o Senhor, né? Ele fala te diz o Senhor como se ele estivesse falando que Deus estivesse mandando falar. Não vai sair daqui desse vídeo, irmão. Vai ficar bravo e sair daqui, porque vocês sabem, até vocês comentam em outros canais aí que tem gente que fala coisas que não é de Deus. Ah, que daí eles vão dar conta se alguém está profetizando que não é de Deus.
Tá, só que sempre que sobe lá, vocês dizem que é uma revelação. Todos que usam do púlpito é uma revelação. Ele vai falar isso daqui. E não tem problema nenhum, irmão. Você tem igrejas que levam o texto pronto, fica lá, faz os seus rabiscos, os seus rascunhos. Muitas igrejas eu vi fazer isso, várias. E eu acompanhei pastores, inclusive da Assembleia de Deus, né, que fazia na casa e levava lá o que ele ia pregar, né, ele analisava tudo certinho, mas ele não excluía o Espírito Santo. Ele falava que lá Deus traria mais coisas, assim, né, o que era para levar para a igreja. E mesmo que ele entendia que o que ele estava criando ali na casa, que ele estava levando, é o que a igreja precisava naquele dia, né? E também, irmãos, não tem problema nenhum uma pessoa achar que o evangelho tem que ser revelação ali, o pão quentinho, porque, né, só que assim, esse pastor, esse pregador, esse ancião, ele tem que entender as escrituras de ponta a ponta, sabia? Porque tem pastores, tem até pastor que o povo não gosta muito, por exemplo, o Caio Fábio, que um dia ele falou que, né, ele não leva nada pronto quando ele vai pregar em outra igreja. Ou ele pensa, às vezes ele está no caminho, ou às vezes ele está lá dentro da igreja. Teve caso dele estar antes de ir para a igreja, ele fala que sonhou, foi tirar um cochilo e sonhou com uma parte da Bíblia e foi lá. Só que o que acontece? Ele sabe tudo que está escrito ali, sabe o contexto todo e consegue pregar, né? Não deixa de ser uma revelação, não deixa de ser o que Deus trouxe para a igreja. Esse pastor que muitas vezes pensa antes na casa, né? Agora, na hora lá, irmão, o que acontece muitas vezes, isso daqui que vocês vão ver, ó. O Senhor, porque nesta noite o Senhor está nos convocando, glória a Deus, a se alistar nesta guerra que nós estamos vivendo. Ó, tá convocando para alistar nessa guerra. Ele falou para deixar um pouco a sua família. Diz que Deus estava mandando falar isso. Irmãos, às vezes tem pessoas ali dentro com problema familiar, problema já na família, problema no casamento. Aí vai lá e ouve isso. Deus te diz que é para você deixar um pouco a sua família. E qual que é a guerra que tá listando? Vamos ver. Opiniões divergentes, você entra na internet uma coisa, você entra na internet algum outro assunto, o irmão falando disso, o outro falando daquilo, e o diabo operando ali no meio, colocando confusão na cabeça da igreja. Vocês estão precisando de internet para se salvar? Ele falou que entra na internet, um fala uma coisa, o outro fala outra. Bom, dentro das variadas denominações, cada denominação tem uma interpretação bíblica. Isso a gente sabe. A congregação tem a dela, as outras igrejas têm outras, né? E são várias. Só que dentro da própria congregação, algumas interpretações ela varia muito de cidade, de localização. Algumas coisas aqui que você ouve na pregação, você vai em outro lugar lá e não ouve isso. Né? Vocês viram aí, por exemplo, com o Ricardo Pavanelli falando algumas coisas que outro cooperador do ancião não gosta. E a gente ouviu depois nos grupos do WhatsApp reclamando, ancião, cooperador, reclamando da pregação dele. Você entendeu? Teve ancião, cooperador, falando que ele não podia falar aquilo, né? Que não podia falar contra a pregação que é só de bênção. E esse aqui não é nem bênção, assim fosse, falando que Deus está mandando abençoar, né? A própria Bíblia está escrito que Deus faz, Deus age, Deus consola, Deus conforta. Mas o problema é você ainda criar uma fala, igual ele falou que Deus está mandando falar para largar a família, porque por causa de contenda que tá vendo na internet ali, que diz que é para se concentrar nisso que ele vai falar aqui, ó. Vocês estão precisando de conhecimento humano para se salvar? Vocês têm preguiça de pegar a Bíblia, colocar a cabeça nela e falar assim, abre meu entendimento. Para de ficar comprando comida de fast food no McDonald's, lá no Burger King, que cada vez tem grandes marcas maravilhosas, eu até como lá, mas estou fazendo uma analogia, estou fazendo uma comparação. Para de comprar comida pré-pronta que você põe no micro-ondas, 2 minutos, tá pronto. Faz o arrozinho, faz o feijão na hora, sente o cheiro. Não tem comida melhor do que o arroz e o feijão. Essa analogia dele quer dizer, irmãos, que é para você mesmo pegar a Bíblia e ajoelhar para Deus abrir o entendimento. Mas qual é o problema de você buscar um entendimento do seu irmão do lado? Dali, pode ser da congregação mesmo, né? Que ele entendeu uma coisa e você talvez não entendeu o que está falando aquela frase, ou o que quer dizer a citação, ou se tem uma citação em outro lugar que o irmão viu e você não viu. Isso é analisar, isso é aprender, isso é estudar, irmão. A Bíblia está escrito ali na própria Bíblia da congregação, existem uns pontos de referência que você vê aonde está falando sobre aquilo. Essa Bíblia da congregação, que é simples, né?
Bom, tem umas coisas que vai acontecer que eu não vou falar agora. Mas essa Bíblia que ainda é simples da congregação, ela você tem um ponto de referência que você vai lá e busca para você saber sobre o que está falando. E tem irmão que sabe mais que o outro, leu mais do que o outro. E quando se busca um conhecimento que ele fala assim que é lá fora, às vezes na internet nem sempre a teologia é tendenciosa. Às vezes tem teologias que você aprende alguma coisa com ela, ou alguma coisa que um pastor está falando. Mas é claro que nem sempre que esse pessoal fala é real e é verdadeiro. Então, o que Paulo fala, analisai tudo e retende o que é bom. Você mesmo tem que saber discernir, mas ao mesmo buscar conhecimento para crescer na graça e no conhecimento. É o que a Bíblia manda, irmão. Aí tem canais aí que defende a CCB, mas às vezes, irmão, chega a falar assim, não pode entrar o estudo dentro da CCB, estudo bíblico. Mas a congregação, ela queira ou não, ela tem estudo bíblico, porque senão ela não criaria os tópicos de ensinamento, que é onde vai lá nas referências e cria, os anciãos vai atrás de conhecimento, vai atrás de aprender, vai atrás de estudar a Bíblia, é o estudo próprio deles. Eles podem não pegar, talvez, né, não pegar estudos de pastores de outras igrejas, mas criou-se ali os seus pontos de doutrina que já vinha de outras igrejas, falando praticamente exatamente a mesma coisa. Então isso é aproveitar uma parte da teologia, que significa estudo sobre as coisas de Deus. Não é estudo sobre Deus. Estudo sobre Deus é claro que ninguém consegue, mas é sobre as coisas de Deus. E aí você cria ali seus ensinamentos com base no que você aprendeu, né? Então, tem o seu estudo dentro da congregação. Pode se chamar que é errado, não concordar, e que é raso, que é fraco, que não vai a todos. Mas, queira ou não, tem. E o que a gente fala aqui, de modo construtivo, é que isso cresça mais e mais. E um dos erros foi esse pregador aqui falar coisas que não pode falar, porque o próprio Salvador Bueno falou numa reunião aí no final do ano que não era para esses pregadores ficar falando contra o estudo bíblico, e estava feio isso. Ele falou isso com várias pessoas lá dentro. E as pessoas continuam esse aqui falando uma coisa dessa. Então aí vem aqui e acham ruim comigo aqui. Não é, ele está falando contra, ele está criticando, né? Mas é dentro da igreja que estão as pessoas criticando. É os fanáticos, é aqueles que são legalistas, são pessoas que são extremistas, assim como disse até o próprio Davi Trevisan, que é o que está no conselho de ancião. Não é o Samuel Trevisan, tá, irmão? Não confunda as coisas, nem parente eles são. Mas o Davi Trevisan falou que tem pessoas extremistas demais dentro da igreja, dentro da denominação. E eles reconhecem isso. Mas não alimenta, não tem nutriente, está sempre vazio. Glória a Jesus. Tinha que ser abolida a teologia da terra. Tinha que ser abolida a teologia da terra. Tá vendo? E a congregação, ela faz o quê? Ela não estuda as coisas para criar seus tópicos, seus ensinamentos. Agora vai ensinar, né? A gente viu aí falando que vai ensinar a mocidade que está nas faculdades. Vai pegar irmãos que têm conhecimento, e esse conhecimento é o quê? Conhecimento teológico, sinto muito. Pode não ser de uma faculdade, de um curso, mas é de estudar a Bíblia. E, irmão, sinto muito, mas os irmãos dentro da CCB sabem que isso tem que acabar. Essa fala aqui, né, é um absurdo, não tem cabimento. O que esses jovens vão estar fazendo, aprendendo do ancião sobre algumas coisas que vêm na cabeça deles na faculdade? Fazendo um estudo bíblico. E vocês ficam falando isso, esses canal aí que fala contra, e tinha que parar com isso. É estudo bíblico, sim, ponto, acabou o que estão fazendo. Aí vem os outros canais críticos extremistas, vem e fala assim, não é estudo bíblico, não, isso aí ninguém sabe ensinar, não tem quem ensina na CCB, não é estudo bíblico, queira ou não, irmão, goste ou você ou não, é um estudo bíblico, é o da CCB. Tem o dos Testemunhos de Jeová, que o povo não curte, tem dos Adventistas do Sétimo Dia, tem dos Calvinistas, mas esse é o da CCB, você gosta ou não, e você está criticando uma iniciativa boa da denominação de estar começando com isso, é onde acaba estragando tudo, de tanta falação. Você entendeu? Mas vamos lá. Essa moça aqui mesmo, ela fala sobre esse estudo que está começando aí, veja o vídeo.
Ah, mas vocês viram a circular número 212, que saiu agora no dia 5 de janeiro no site da CCB? Circular é bastante grande, então eu vou resumir ela pra vocês, mas quem quiser ler na íntegra é só procurar que já tá lá no site da Congregação Cristã. A circular nos comunica que a partir de agora na Congregação Cristã vai ter o ensino bíblico para os jovens universitários. Isso porque já tem até estudos que comprovam que muitos jovens cristãos, ao entrarem na universidade, sofrem tantos ataques contra o cristianismo que ao terminarem a faculdade não tem nem vontade de retornar à vida cristã. E realmente, né, nós sabemos que entrar numa universidade, principalmente se ela for na faculdade federal, que tem muitos ataques, sair de lá crente não é uma tarefa fácil. E a igreja reconhece isso, a vulnerabilidade de muitos jovens, justamente por não ter o conhecimento bíblico necessário. Essa reunião para o estudo bíblico será feita na própria igreja, fora dos horários do culto. E olha só que legal, serão feitos com anciães aptos a falarem da palavra de Deus. Isto porque, obviamente, todos os ensinamentos serão com base na palavra. Então, precisa ser um irmão com grande bagagem e conhecimento bíblico. Inclusive, a CCB também vai disponibilizar um documento orientativo para ajudar a tirar as dúvidas que vão aparecer ali durante o estudo bíblico. Gente, e eu achei isso o máximo. Eu quero muito que esse ensino bíblico se estendam a mais crianças, aos casados, aos idosos. E com a experiência que eu tenho com a internet, eu sei que vai ter gente comentando aqui, como a CCB está mudando. E para essas pessoas, eu já adianto que eu fico muito feliz com esse tipo de comentário, porque o cristianismo é isso mesmo, né? É a gente procurar evoluir e ser mais parecido com Cristo todos os dias. E para evoluir, nós precisamos mudar de maneira positiva. Então se preparem, porque vocês vão nos ver mudando e evoluindo até a volta de Cristo. Estranho seria se nós nos sentíssemos tão perfeitos a ponto de não ter que melhorar em mais. Agora vamos continuar aqui. Jesus tinha que se abolir da teologia da terra, mas o Senhor não deixou abolir a teologia, porque os homens vão cada vez mais se corrompendo nos seus entendimentos. Mostra para mim onde Jesus fez teologia, mostra para mim onde os apóstolos fizeram teologia, mostra para mim onde os discípulos fizeram teologia. Mostra pra mim onde Jesus fez teologia. É que ele acha, irmão, que toda teologia é igual. Teologia tem várias faculdades, vários jeitos de aprender a Bíblia, N números de teologia. E ele fala onde que eles fizeram teologia. Porque se deu esse nome, é uma nomenclatura para quem estuda a Bíblia. Aí a pessoa cria um curso, ou outra igreja dá isso gratuito, né? A Assembleia de Deus, por exemplo, é praticamente uma teologia, as escolas dominicais deles. Você vê os livretos deles, é muito bem estudado, mas você pode não concordar com algumas coisas que eles fazem, mas eles têm, né? E a CCB vai fazer o livreto, vai fazer um material para entregar também para esses que vão ensinar esses jovens aí na universidade. Ou seja, é uma teologia, irmão. Isso aqui é um estudo bíblico, né? E a Bíblia não é contra essas coisas, porque ela diz para examinar as escrituras. Examinar, vocês, por favor, eu sempre falo isso aqui, pega o dicionário e veja o que quer dizer examinar. É até mais do que uma teologia, até mais do que estudar. É que as pessoas têm medo de não aprender, então não gostam nem que fale nisso. Tem medo de ser difícil, né? Alguns cooperadores aí acham que vai ser obrigado a ser o mestre das escrituras. Mas não, é buscar um pouco de conhecimento. Pra você não falar essas coisas aqui, ó. A sabedoria humana, ela é animal e diabólica, não? A sabedoria humana é diabólica. Olha que absurdo. A pessoa está aprendendo das escrituras e eles estão chamando de sabedoria humana. Jesus, né, quando era criança, ele já buscava. Lá, na verdade, era uma tradição entre eles. Toda criança tinha que saber das leis, as escrituras, entender as escrituras. E ele sabia das escrituras, tanto que ele foi debater com pessoas muito mais velhas que ele no templo. Vocês sabem dessa história. Por favor, né? Daí carece de conhecer um pouquinho a Bíblia. Mas ele foi se debater, por que ele foi? Porque ele sabia. Ele adquiriu conhecimento, né? E ele se interessou por isso. E estava nele, que era o Messias, para fazer isso, né? E foi lá, e fala aqui que os apóstolos não fez teologia, mas aprendeu de quem? Do Mestre, Jesus Cristo. É um estudo que eles tiveram. Eles acompanharam ainda, foram discípulos, né? Acompanharam tudo e aprendendo e fazendo questionamentos, que é estudar, fazer questionamento. Mestre, tal coisa assim, mestre, tal coisa assim. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam estudando, irmão. Pelo amor de Deus, o que ele está falando aqui? Ele vai no Ctrl C e no Ctrl V, copia e cola. Você vê uma mensagem que é bonita, ele copia e cola como se fosse ele o autor da mensagem. Vaidoso, vaidosa, para com isso. É só a mensagem que vem do alto da glória. Que emana do Pai das luzes. Olha, ele tá falando aqui das outras igrejas que faz copia e cola. Na verdade, as outras igrejas, elas tentam fazer aí a
avaliação, né, do que ele vai pregar antes, analisar para não falar besteira. E, irmãos, é complicado. Não tem problema nenhum, igual eu falei para vocês. Toda pregação, quando vem da Bíblia, das Escrituras, é uma revelação. É a revelação de Deus. Você está falando naquele momento da palavra para uma pessoa na rua, né? E mesmo que você viu uma pessoa na rua e foi lá na sua casa, falou assim: o que que eu preciso falar para ele? Né? Eu preciso falar sobre isso aqui na Bíblia, né? Eu vou ver isso daqui, tá? E aí você vai lá, entrega a mensagem de Deus, aí tá errado. Tinha que ser na hora que você viu lá, com a sua cabeça vazia, com o seu dia a dia turbulento, né? E daí você tinha que ser um pleno conhecedor das Escrituras de capa a capa para você falar, porque às vezes a pessoa vai te indagar com alguma pergunta, não é mesmo? Então, e aquele que foi antes analisar para ver o que vai falar, ele tá errado, então. Ou seja, a palavra é só aquela que está no púlpito da CCB naquele momento. O resto você não é nada. Você, o ir de anunciar o evangelho, que é pregar para o próximo, você não pode fazer. Porque você não pode aprender da Bíblia. Vem direto no santuário, busca uma inspiração da palavra. Aí você vai lá e coloca alguma coisa que vai edificar, não para afrontar, não para colocar uma mensagem que vai despertar um sentimento do coração. Você falou que o que vem ali vem direto do santuário. Alguém uma ira, como se você estivesse falando contra ele, ou se você estivesse fazendo alguma coisa, glória a Jesus, para cutucar alguém. Não, faz com amor, com carinho, glória a Jesus, nós estamos vivendo o tempo, irmão. Realmente fica difícil, né, irmão? Quando a gente vê essas coisas. Ouve isso daqui. Você vê que a gente sabe que algumas igrejas têm algumas teologias totalmente fora, né, do comum. Veja essa igreja aqui, ó. Essa igreja tem teologia. E ela teve o dia ali que é o dia do riso na igreja. Que diz que é pra, sei lá, veja esse vídeo aí. Poder e autoridade. Você vê que o pastor ali, ele até deu uma risadinha ali pra continuar ali com o povo. Deu uma risadinha e já ficou sério ali com o rapaz. Então essa risada é momentânea ali, não tem nada a ver com consagração. Eles pegam uma parte da Bíblia e criam uma teologia. Então, é um estudo sobre aquilo ali. Então, por isso que o estudo, irmãos, é de cada igreja. Cada um aprende de alguma forma, né? Essa irmã aqui mesmo, ó, falou sobre a graça. Ela quis explicar que alguns da CCB entendem sobre o que é graça. Só que ela falou por ela, irmão. Infelizmente, o que a gente vê em alguns vídeos é um comentário atrás do outro. Eu amo essa graça, é a graça maravilhosa. Eu jamais vou sair dessa graça. Esse é o lugar santo, não tem o melhor caminho. Tá por todos os lados isso na internet. E ela fez esse vídeo aqui e ela foi bombardeada pelos críticos que não deixam essa evolução acontecer, aqueles muitos extremos, né? E bombardeada pelos extremistas religiosos. Ficou complicado para ela. Veja esse vídeo aí. É um vídeo bom, mas... Eu sou da congregação cristã e eu posso te garantir que não, nós não acreditamos que somente os crentes da congregação irão para o céu. Afinal, nós sabemos e está na Bíblia que não é a igreja que leva ninguém para o céu. O que leva o crente para o céu é a graça maravilhosa. E a graça maravilhosa é Jesus Cristo. Todo aquele que tiver um relacionamento íntimo com essa graça, com a graça maravilhosa, com Jesus Cristo, herdará o reino dos céus, independente de placa de igreja. E todos aqueles que frequentam uma igreja, mas não têm um relacionamento íntimo com a graça, com Jesus Cristo, esse não herdará o reino dos céus. É bíblico. O cooperador de jovens lá, irmão Marcos de Lorena, que eu fiz um vídeo esses dias, ele criou no culto de jovens, depois do recitativo, uma maquete ali, né? Eu tenho até a foto aqui, ali ele explicava, né? Tá ali as pirâmides do Egito, tá ali né, as casinhas ali daquele tempo do nosso Senhor Jesus, e ele explicava para as crianças, através de maquete, através de alguns desenhos, sabe? E as crianças se interessavam muito em aprender. E ele estava fazendo isso aí, irmãos. Ele foi chamado para reunião várias vezes ali, foi orientado, porque era uma coisa nova, acharam ruim com ele, e era o jeito que ele entendeu, e eles viram, até os irmãos lá viram que as crianças estavam aprendendo mais, né? E acharam ruim com ele. Só que depois ele me mostrou o que estavam colocando lá,
Ele colocou ali uma foto, isso é muito mais coisa, uma foto da igreja ali, é desenho da igreja, pontilhado, falando que ali era o templo de Deus. É um absurdo, irmãos, porque é um conceito ali do Velho Testamento, claro que criavam o templo de Deus naquela época físico, né? E depois, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3:16, ele fala que Deus faz morada em nós, né? E nós somos o templo de Deus. E aí cria um desenho desse e tá tudo certo nessas escolinhas, nesses espaços infantil, né? Espaço infantil criando cada coisa, irmãos, fora das escrituras, e para eles está tudo certo. É uma coisa terrível, desde que não ofenda a liturgia do culto ou não fale da CCB. Alguns irmãos aí podem falar o que quer do nosso Senhor Jesus, de Deus. Ninguém acha ruim, mas se falar da igreja, eles ficam muito bravos. Vocês sabem que é assim. E acharam ruim com ele. E esse irmão Marcos, a pregação dele, muitas vezes foi pregação parecida com o Ricardo Pavanelli. Eles não gostaram, né? Eles faziam reuniões ali para falar da que ele estava pregando, usando conhecimento, e que era para pregar o que o povo gosta de ouvir. Ou seja, é as profetadas, as bênçãos, as coisas fora de contexto. Muitas vezes lê uma coisa e fala essas outras coisas, que o povo, esse negócio que ele falou aqui mesmo, esse pregador aí, Deus manda falar, o Deus tá te dizendo, que ele tá falando que Deus tá falando, isso aí é um perigo. Quanta gente já não fez coisas erradas na vida, cagadas, aí por causa dessas falas, irmãos, né? Agora, quando você fala o que Deus tá mandando falar, o que Deus fala pra você, é o que tá nas escrituras, naquilo que você leu, é o que Deus tá falando, sobre a palavra dele, aí sim a fé da pessoa, ela é despertada. Irmãos, eu não falei isso aqui no canal, quando a gente tentou nosso primeiro filho, foi vários tempos, né, sem se prevenir e tentando, e foi quando aconteceu uma gravidez anembrionária. É quando existe o saco embrionário ali no útero, mas não tem o bebê. E ele desenvolve, né? Porque o corpo não entendeu que já ali dentro dele não aconteceu a evolução. E quando a gente foi no hospital, essa é uma notícia que pesa muito. Você ouvir do nada uma pessoa vir, né? O médico vir falar pra você, não tem nem. Bem simples e rápido. E você vendo aquele ultrassom todo escuro, ele procurando e não enxergar nada. Isso afetou muito a nós dois. E passou-se o tempo que isso aconteceu, muita gente não entendia nem o que era isso, achavam que quiseram falar que minha esposa teve uma gravidez psicológica, mas não tem nada a ver. O óvulo é fecundado pelo espermatozoide, mas a formação não vai para frente. Só que acontece do saco embrionário em algumas mulheres continuar, né? E muitas mulheres que pensou que teve um aborto, muitas das vezes não foi, né? Porque às vezes não tinha nem o feto. Mas acontece. Depois igual aconteceu com minha esposa, de expulsar esse saco embrionário. Com o passar do tempo, a gente tentei fazer alguns exames para ver, né? A gente viu que não conseguia. Um dia fomos, assim que estava no término da pandemia, congregar numa igreja aqui local, onde o pregador já falou tantas coisas, e já falou até uma vez que um homem ali dentro, Deus estava mandando falar que não era para uma pessoa ter carro, que se tivesse carro ia pecar. E um homem lá usou bicicleta a vida inteira, tendo uma filha deficiente, precisando do carro dos outros, por muito tempo sem comprar o carro por causa dessa pregação. Mas, para vocês verem como que funcionam as coisas, no dia que nós fomos, ele estava pregando uma palavra, aquela palavra da mulher que não podia ter filhos, né, que todo mundo conhece, e ele falou assim, quem sabe aqui dentro, alguém por fé, possa acontecer o que aconteceu com ela, né? E quando ele falou isso aí, irmãos, eu entendi que não era uma profecia, não foi olhando assim para alguém, né? Ele falou assim, mas quem sabe alguém aqui dentro, né, possa ter fé, você já tentou, não conseguiu, e você possa ter o seu bebê, abraçar o seu bebê. E aí foi embora, minha esposa foi embora, eu não comentei com ela não comentou comigo, mas aquilo ficou no meu coração e no coração dela. É despertar a fé, isso. E esse que é o poder da pregação, que muitas das vezes as pessoas criticam tudo quanto é profecia, tanta coisa, mas às vezes ela tá baseada no que tá escrito. E pela fé, porque não adianta nada você ter um pregador ali que você fala que é de Deus e fala, se você não tiver fé, a fé é sua, é você que tem que ter fé na palavra de Deus, você não depende de um homem falando pra você, porque tá nas escrituras. Só que a gente não atentou a isso, não teve a fé nas escrituras, sabendo dessa passagem, quando ele falou.
Talvez ali dentro, na comunhão que a igreja fica, ele falando, a gente despertou a fé no que está escrito, né? Na palavra de Deus. E eu fiquei em casa lá, passou-se ali, né, coisa de incrível, irmãos. 2 semanas e meia, mais ou menos. A minha esposa foi comer um frango e aquele frango não fez bem pra ela. Deu enjoo. E ela nunca tinha tido enjoo de frango, ela gostava muito de frango. Então, irmãos, a gente foi fazer o teste, era positivo. A gente foi, fez o ultrassom. Ela ouviu o coração do nosso bebê hoje, que tem muita saúde, graças a Deus. E ela não aguentou e chorou e fomos embora com ela chorando da clínica. Foi uma alegria imensa. E a gente sabe que Deus, independente da denominação, independente da igreja que você vá, pela fé das pessoas, Ele age. Às vezes você repudia, você critica todas as coisas, critica a igreja, critica as coisas que acontecem ali, que tá errado, né? Mas você tem que falar de forma construtiva para eles evoluir. Para alguém que está numa igreja que está sendo enganado, talvez sair, mas com amor. Por exemplo, você vê o problema da igreja universal, você vê o problema da igreja mundial, mas ali você não pode chegar para eles e ficar com raiva falando das coisas que acontecem, porque ali dentro, por fé, às vezes Deus age na vida daquelas pessoas também. Deus não é esse que vocês pensam, vocês criam com raiva de uma denominação e da outra. Jesus Cristo falou: aquele que não é contra nós é por nós, assim quando foram denunciar outros que usavam o nome dele. Mas só que hoje, irmãos, é todo mundo contra um ou outro. Infelizmente, a religiosidade faz muito disso. Se inscreve no canal, irmãos, deixa o like, porque isso ajuda muito esse trabalho aqui. Tem trabalhos aí que a gente vê que às vezes prospera, né, com coisas que não tem nada a ver na internet, irmãos. E a gente tenta aqui fazer alguma coisa de forma coerente, mas às vezes as pessoas não ajudam, não compartilham, não curte, pelo menos curtir, deixar um comentarinho, saudação, que seja, para esse vídeo ir para frente e ajudar mais pessoas com o entendimento da graça que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.